Calorosas saudações e, meus amigos, metam gostos neste vídeo antes que o Sócrates chegue aqui e os roube. Portanto, despachem-se, metam like e subscrevam o canal para chegarmos aos 80 mil subscritores. Já não falta tudo. Portanto, metam like, subscrevam e partilhem também o vídeo nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp que têm, no Telegram, essas coisas. O que eu acabei de dizer, não sei se prestou atenção. Eu percebo, mas se fica tão ofendido por eles pela consideração, pelas considerações que eu fiz sobre o trabalho jornalístico, lamento, mas eu mantenho-as. O jornalismo tem os seus defeitos, tem muitos problemas, tem. Agora, eu ouvir o José Sócrates, o homem que conseguiu colocar o país com um déficit orçamental maior do que na altura pandémica, tem noção que este homem para as finanças públicas foi pior do que um vírus mundial. Não é exagero, é verdade. Ele conseguiu colocar as finanças públicas em Portugal pior do que na altura pandémica. Não sei se tem noção. Portanto, este senhor aqui, financeiramente falando, é pior do que um vírus à escala global. Por amor de Deus. E depois tem ele o descalabro de falar mal do trabalho jornalístico com todos os defeitos que possa eventualmente ter. Pá, por amor de Deus. E espero que tenha o suficiente espírito de tolerância para aguentar uma crítica. Mas é um antigo primeiro-ministro que também poderia ter um espírito de tolerância, e alegar irregularidades. Desculpe, a coisa que não me falta é tolerância com o jornalismo português, que ao longo destes 10 anos... precisamente ao contrário. Mas vamos falar então desta decisão hoje. Não, mas quero falar disso. Não, vamos falar da tolerância com o jornalismo português. Eu uma vez falei, não vou dizer o nome, mas eu uma vez falei com um ministro do governo do Sócrates. Muito conhecido até, muito conhecido. Dos mais conhecidos, se não mesmo o mais conhecido. E ele dizia que o Sócrates, em determinadas reuniões, chateava-se muito e era uma pessoa que era tudo menos calma e tinha tudo menos paciência. Atenção que isto é um relato pessoal. E essas reuniões, às vezes o homem chateava-se e os Magalhães avoavam, não era assim uma coisa assim um bocado complicada. E é uma coisa gira também, é ver que esse tipo de comportamentos repercute-se para a vida pública do Sócrates. Tanto que nas entrevistas, quando ele fala com os jornalistas, é talvez do mais arrogante e mal educado que eu já vi. E não sou o único a achar isso, porque sei que não sou o único que pensa desta forma, porque ele começa a entrevista exatamente dessa maneira. Decisão de hoje e do processo de hoje. Vamos. Mas se me faz uma pergunta, tem pelo menos o dever de me permitir uma resposta. E vamos ouvir a sua resposta então. Então se faz favor. Mas começou a censurar o trabalho dos jornalistas e depois disse que respeitava o trabalho dos jornalistas. Eu estou apenas a lembrar que você foi um antigo titular de cargo público. O senhor foi um antigo titular de cargo público e foi um ex-primeiro-ministro. E eu dizia-lhe que também deveria ter... Como é que esta pessoa... É que ele não foi só primeiro-ministro. Ele podia ter sido primeiro-ministro 2 semanas. Ele governou o país 6 anos. 6 anos. 2005 a 2011. E em 4 anos desses 6 foi com maioria absoluta. Ele aguentou mais tempo uma maioria absoluta que António Costa. E António Costa era o número 2 dele. Portanto, lembrem-se disto. E Pedro Nuno Santos era o principal ministro de António Costa. Se ganhar agora as eleições, nós ainda estamos na governação socrática. As pessoas têm que começar a perceber isto. Isto é uma continuação de José Sócrates. O que vivemos hoje em dia, caso Pedro Nuno Santos ganhe as eleições. Se quer falar para as outras televisões, eu deixo aqui a falar. Não é esse o meu trabalho, eu estou a fazer as... Mas o senhor ainda não me deixou responder. Se não se importa, eu vou responder. E vou responder dizendo o seguinte: o senhor não tem o direito de fazer considerações sobre a minha vida privada. Nem... Tem, no sentido em que a tua vida privada se intrometeu na vida pública para proveito pessoal em termos de crimes como corrupção, prevaricação, falsificação de documentos. Portanto, a partir do momento em que essas duas vidas, pública e privada, se fundem para o cometimento de crimes e práticas ilícitas, a partir daí a questão privada anula-se. E tu sabes disso, José. Eu quero partilhar a minha vida privada, nem consigo, nem com estranhos. Foi isso que eu observei. Aí ele tem razão. Ele não quer partilhar a vida privada nem com estranhos, especialmente não com estranhos. Aliás, por isso é que o primo dele também está envolvido na Operação Marquês. Não é estranho, é da família, portanto aí eu concordo com ele. Desculpe, se vocês não têm nenhuma capacidade para fazer uma autorreflexão sobre os limites do jornalismo... Num dia de hoje em que na questão, uma decisão... Desculpa. Há interesse público, claramente. É um antigo primeiro-ministro. Só para ficar claro, vai recorrer para o Tribunal Constitucional e alegar irregularidades? Já fez a pergunta 2 vezes, agora deixe-me responder. Não, eu estou a tentar. Se o seu colega me deixar, eu vou responder. Eu vou utilizar todos os meios legais. Não sei ainda exatamente quais os tipos de recurso que vou utilizar, porque isso
tenho que discutir isso com mais detalhe e com mais pormenor com o meu advogado, mas eu julgo que tenho o direito de recorrer para um Tribunal Superior em matéria da substância do processo. Porque, como disse, as senhoras juízas consideraram indiciadas alegações que eu julgo que ficou provado durante a fase de instrução. Baleles, ele só está a dizer isto porque vai recorrer ao Constitucional, porque é mesmo a única opção dele. Como eu já referi, eu gravei outro vídeo antes deste, mais informativo, que vou juntar a este, por isso é que este vídeo vai ser mais longo. Mas a única opção legal do José Sócrates é recorrer apenas em termos do Tribunal Constitucional e alegar inconstitucionalidade na decisão referente a ele próprio. Por isso é que ele está a dizer isto. É a única opção dele, não é porque ele a prefere, é mesmo a única opção que ele tem. E adiar o processo de julgamento, que é o que ele vai fazer, recorrendo, no caso em concreto, como está a mencionar. São alegações falsas. E essa é a parte mais importante do processo. Mas, em segundo lugar, as senhoras juízas fizeram aquilo que, no meu ponto de vista, é uma alteração substancial dos factos. Elas pronunciam-me por crimes mais graves do que estão na acusação. E não podem fazer isso. Não podem fazer isso, lamento. E fazem-no como? Fazem-no dizendo que dão provimento a um erro inventado pelo Ministério Público. O Ministério Público diz que se enganou na qualificação jurídica quando fez a acusação, dizendo que... Pode acontecer. Pode acontecer. Ou já nos estamos a esquecer que o Ministério Público se enganou na transcrição das escutas de António Costa, em que confundia António Costa com António Costa e Silva, Ministro de Economia da atual legislatura. Pode acontecer. Pode acontecer, não é? Alegadamente pode acontecer. A acusação contra mim era de corrupção para ato lícito e depois diz, mas foi um engano. Ora, nós passámos 3 anos na fase de instrução. Nunca o Ministério Público levantou essa questão. Nunca o Ministério Público disse, nós temos aí essa acusação que está errada. Não, isso nunca foi levantado. Por isso, as senhoras juízas não têm esse direito. E, portanto, é uma das nulidades, para responder diretamente à sua pergunta, que vamos invocar imediatamente, é essa, porque as senhoras juízas não podem fazer isso. Mas eu espero que compreendam que eu tive apenas 1 hora e tal para ler aquilo que são 600 páginas e só li algumas partes do acordo. Estou à espera do meu advogado, vou-me reunir com ele, mas o que vou fazer é isso, vou recorrer. Vou pedir a outros olhos para verem, para analisarem juridicamente esta decisão, porque não me conformo com ela. E tenho esse direito de... O homem está inconformado há 10 anos. Recordo que o início do processo foi em 2013, quando ele passou a ser o prisioneiro 44 na prisão, lá da cela dele em Évora. Portanto, eu honestamente começo, aqui numa nota talvez não tão específica, mas mais da opinião pessoal, começo a sentir saturação do meu país. Lamento dizê-lo, mas institucionalmente falando, começo a sentir saturação. Eu vejo que José Sócrates teve uma maioria absoluta. A próxima pessoa a conseguir essa maioria absoluta é o número 2 dele, António Costa. Agora vamos ter Pedro Nuno Santos, que anda com 30 e tal % nas sondagens. E eu acho que o povo português quase que parece que tem síndrome de Estocolmo. Parece que gosta que o assaltem, não é? Que haja quase um rapto daquilo que é a sua liberdade e dignidade enquanto contribuinte do Estado Social português. Não sei. Isto é a minha visão, mas isto é basicamente cuspir na cara e, desculpem-me a expressão, e engolir o cuspo. De pedir um recurso, de apresentar um recurso, e vou utilizar esse direito que tenho. Lamento que isto... É uma derrota hoje. Sem dúvida é uma derrota. Isso é, de longe. Havia 3 hipóteses: ou perdia Sócrates ganhando o Ministério Público, ou ganhava o Ministério Público e perdia Sócrates, que foi o que aconteceu no caso. Sócrates poderia ganhar se os crimes prescrevessem, ou então era um empate técnico, em que depois os casos eram adiados, alguns crimes prescreviam, outros não, e a situação enrolava-se mais. Mas é uma derrota para Sócrates brutal. Derrota jurídica, é uma derrota judicial. Mas não é uma derrota para si e uma vitória para a justiça, sinal de que a justiça poderá estar a funcionar? É uma derrota para mim, não é um sinal que a justiça está a funcionar. Então, reparem bem, ele a mentir, ele há 10 segundos estava a dizer, perguntaram-lhe, é uma derrota para si, e ele, é uma derrota para mim. E agora, é uma derrota para si porque a justiça está a funcionar. Não, ele a mentir. Ele literalmente está a desmentir o que disse há 10 segundos atrás. Eu peço desculpa, se calhar o vídeo vai ficar muito grande, mas eu só pensava reagir aos 2 primeiros minutos.
Mas em 6 minutos ele já disse tanta peta, tanta treta. Eu tenho que reagir até isto. São 9 minutos. Pá, desculpem lá. Mas se quer fazer um comício em favor da justiça, faça favor, tem a sua televisão, tem até a sua televisão à sua disposição, não precisa de me fazer uma pergunta induzida. Não está a fazer uma pergunta, isso não era uma pergunta. Você queria fazer uma afirmação. Não. Quem fez a afirmação foste tu, aquilo era uma pergunta, foi uma derrota para si. Isto não é uma pergunta. Tu podias ter dito que não, porque, por exemplo, vou-te dizer uma coisa que podias ter dito. José, não é uma derrota para mim, porque ainda vou recorrer e acredito que vou vencer mais tarde. Posso ter perdido a batalha, mas vou vencer a guerra. Epá, estava dito. Tu é que te enterraste. Tu é que te enterraste.